Seja muito bem-vindo, podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. E o nosso tema, comunicação para líderes. É importante falar que esse tema, comunicação para líderes, nós estamos partindo da comunicação no contexto empresarial, no contexto corporativo. E os líderes aqui inseridos nesse contexto corporativo. Então seja muito bem-vindo, bom dia para você, empresário, gestor, líder que ouve esse podcast ou que nos assiste nos nossos canais. Edson, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, senhor Gleidson, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos estiver assistindo aí a qualquer hora que seja. Esse podcast agora nós estamos gravando e hoje nós vamos falar, né, Gleidson, comunicação para líderes, talvez... eu me arrisco a dizer, com a grande chance de acertar, a principal ferramenta de um líder, a principal ferramenta de um gestor. Essa, sem dúvida nenhuma, é a principal ferramenta de qualquer pessoa que está conduzindo uma equipe, seja essa equipe na empresa com a equipe da própria empresa ou apenas na gestão de um projeto, onde ela conduz ali uma equipe. Não há outra ferramenta mais importante e de maior impacto, tanto para o positivo quanto para o negativo, se ela for mal usada, do que a comunicação. E eu digo que mais de 90% dos conflitos que acontecem dentro de uma empresa e fora dela também é devido à comunicação. Mais de 90%. Se você parar para pensar em qualquer problema que está tendo, em qualquer conflito, em qualquer desacordo, você vai ver que tem ali apenas um ajuste de comunicação que muitas vezes resolve o problema. Então, pau na máquina aí, que esse tema é fundamental. Empresário, gestor, líder que está nos assistindo ou nos ouvindo. Papel e caneta na mão e já anota aí, tarefa. Assim que você acabar esse podcast, faz uma lista. Nós já estamos aqui no mês 11, foram 11 meses já aqui durante esse ano de 2024. Já se passaram 11 meses. O que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de 11 situações que aconteceram durante esse ano aí na sua empresa e que foi situação que, de alguma forma, a falha na comunicação provocou algum tipo de desgaste, algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo na sua empresa. Quer tenha sido um prejuízo financeiro ou um prejuízo relacional. Você vai anotar 11 coisas que aconteceram durante esse ano e que geraram esse desgaste, esse prejuízo, geraram um estresse que depois que passou, você percebeu que foi um estresse desnecessário. Aí você vai falar assim comigo, Gleidson, mas que palhaçada é essa? Eu vou anotar aqui 11 situações que aconteceram durante o ano, que foi uma situação ruim, de desconforto, causada pela falha na comunicação? Sim. E eu já te falo por quê. Por que eu estou recomendando que você faça isso? É porque você pode observar, dependendo do nível de maturidade, dependendo da cultura da sua empresa, geralmente quando há uma falha, e a falha é na comunicação, o primeiro comportamento é, número 1, quem falhou lá na raiz da comunicação, justificar. Comportamento 2, além da justificativa, transferir a responsabilidade daquela falha. 3, ficar caçando quem foi o culpado, ao invés de se responsabilizar pela solução e perguntar-se o que nós aprendemos com isso, para que não aconteça uma mesma falha igualzinha àquela que aconteceu naquele momento e acabou ali o soneto saindo pior que a ementa, ou seja, acabou gerando um impacto negativo nas relações ou às vezes um prejuízo. Só que você não vai ficar por aí não, porque essas 11 que foram ali motivações para falhas e de repente um desgaste, vai ser para você fazer uma análise junto com a sua equipe, junto com seus líderes, do que vocês aprenderam com isso. E você pode até aprofundar.
pode até mapear. Entre essas 11, teve alguma que foi recorrente, que ela se repetiu? E aí você vai ver também ali o aprendizado, mas ao mesmo tempo vai discutir. Agora, longe desse problema, longe dessa falha, o que é que vocês vão fazer em relação a isso? O que é que vocês vão mudar em termos de processo ali para poder resolver essa falha? Então, a primeira coisa. Tarefa 2. Anote as 11 coisas que vocês fizeram dentro da empresa nesse ano de 2024, do ponto de vista de comunicação, e foi positivo. Quais foram as 11 atitudes dos seus líderes, dos seus gerentes, dos seus gestores ao longo desse ano e que mostrem, puxa vida, se por acaso nós cometemos algum tipo de falha em comunicação, nós temos aqui 11 acertos, como por exemplo, o João, a Maria, a Joana, eles adotaram a postura de dar feedback para as pessoas dentro da empresa e no começo eles não estavam nem muito bons nisso não, mas depois eles foram se aprimorando. Então isso foi positivo. Rapaz, a nossa comunicação com os clientes melhorou depois que o gerente A, B ou C, que o líder A, B ou C, ele adaptou a forma de conversar com a equipe e ele introduziu de tempo em tempo encontros, conversas de brainstorming. Entende? Vai anotar também ali 11 acertos que vocês tiveram nesse ano de 2024 no que diz respeito à comunicação no ambiente corporativo. E aí eu já vou te falar o seguinte. Às vezes você pensa assim, comunicação é uma única habilidade? O Edson falou ali a comunicação como sendo uma ferramenta e, quiçá, sem medo de errar, a principal. E, de fato, a comunicação ela é essa grande ferramenta, ela é esse grande instrumento. E, a propósito, a comunicação não é uma única habilidade. Comunicação é um conjunto. São múltiplas habilidades que o seu líder precisa ter, que o seu gerente, coordenador, que você, empresário, precisa ter e que se tiver, e quanto mais você aprimorar esse conjunto de habilidades, melhores vão ser os resultados. Daqui a pouco eu até aprofundo um pouco mais, Edson, também, nesse quesito. Só que antes eu quero abrir aqui um outro viés de raciocínio. Você vai pensar assim, ô Gleides, esse trem de comunicação, isso é coisa para esse pessoal aí da internet, isso é coisa para palestrante, isso é coisa para o pessoal do rádio, da televisão, do jornal, da revista. Bom, meu negócio aqui é pau na máquina, é comprar, é vender, é pôr o povo para trabalhar. Eu não sou muito ficar conversando, não. Aí eu te pergunto, quem está falando disso? Entende? A comunicação vai muito mais além do que separar e ter um pouco de conversinha. E até às vezes usa no pejorativo mesmo, né? Põe até no diminutivo. Nós não estamos falando de conversinha. Nós estamos falando de comunicação como um instrumento. Então, se você acredita que nós vamos falar aqui sobre esse tipo de comunicação do ponto de vista de conversinha, também é um equívoco, né? Disso que nós estamos falando. E antes da gente aprofundar e eu passar a bola para o Edson, você pode se perguntar assim, então, beleza, qual que é o benefício que eu vou ter e que a minha empresa vai ter se eu desenvolver ainda mais a minha comunicação, se eu investir aquele ativo que para mim é o ativo mais caro que eu tenho hoje, é um grande ativo, um ativo muito importante que chama-se tempo. Se eu investir meu tempo em comunicação, Gleidson, Edson, o que eu ganho com isso? Vamos lá. A comunicação dentro da sua empresa, se você quer acelerar seus líderes, gerentes, coordenadores, supervisores, se você quer acelerar você e, por consequência, acelerar a sua equipe, a comunicação ela é fundamental para a motivação das pessoas dentro da sua empresa. Então, você tem um benefício em investir em comunicação, porque você vai ser capaz, seus líderes serão mais capazes de motivar, de inspirar as pessoas dentro da empresa. O segundo benefício é o engajamento. Então, quando você é capaz de comunicar de uma forma clara, de uma forma objetiva dentro da empresa, você gera níveis de engajamento absurdo. Quando você investe em comunicação, você poupa retrabalho. E
que é o retrabalho? É fazer de novo a mesma coisa que da primeira vez fez errado. Você pode observar, enquanto você for fazer aquela tarefa 1 que eu te sugeri aí, que muitas vezes você acha que está gastando um tempo com comunicação, aí não investe um tempo em aprender sobre isso, só que gasta um monte de tempo e às vezes rios de dinheiro repetindo a mesma tarefa, repetindo o mesmo trabalho, que foi feito errado, simplesmente porque a pessoa entendeu errado. Quarto benefício de você investir em comunicação. Quando você investe em comunicação, uma perspectiva até da cultura da sua empresa, você destrói a concorrência. E eu falo por que você destrói. É porque por mais que eles olhem quem está de fora para sua empresa e tente copiar, ninguém vai ser capaz de copiar a sua execução do ponto de vista de cultura. Porque a sua cultura ela é única. A cultura da sua empresa é única. Os objetivos da sua empresa são únicos. Então, olha aqui, só para começar a conversa, alguns dos ganhos, alguns dos benefícios que você, empresário, líder, gerente, vai ter se você investir tempo, energia em aprimorar a sua comunicação no contexto empresarial. E é disso que nós estamos falando aqui nesse podcast. Muito bem, seu Gleidson. E para corroborar essa questão que você deu aí, que talvez você está pensando, mas para fazer 11 listas lá, 11 nomes, fazer uma lista com 11 itens de coisa que deu problema na empresa durante o ano, o que isso tem a ver com comunicação? Eu vou trazer para a nossa conversa aqui, vou pedir permissão, né? E vou trazer para a nossa conversa aqui Marco Aurélio, um dos 5 maiores imperadores de Roma, com certeza o mais conhecido deles, e também um dos grandes que são conhecidos como filósofos estoicos. Marco Aurélio tem no seu diário, né, que virou um livro, que é o diário do Marco Aurélio, onde ele cita uma situação lá em que recebeu 2 cartas, uma elogiando uma operação dele e a outra criticando a operação dele. E adivinha qual delas ele vibrou mais por ter recebido? Ele vibrou pelo recebimento da carta que criticava a operação dele, que mostrava os pontos ruins, os pontos negativos da operação dele. E ele falou, olha que brilhante essa carta que eu recebi. E por que eu estou trazendo Marco Aurélio? Por que eu estou falando aqui de estoicismo? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque comunicação não é, e você deixou isso bem claro aí, comunicação não é o fato de eu conversar com alguém ou eu falar alguma coisa com alguém. A definição de comunicação é a troca de informações entre 2 pessoas. Só que não é só a troca de informação entre 2 pessoas, também é como eu recebo a informação que me é transmitida. A capacidade que eu tenho de receber as informações determina a boa ou a má comunicação. A simples troca de informação entre um e outro já configura a comunicação. Porém, a boa comunicação se configura na capacidade de transmitir e de receber aquela comunicação para que aquela comunicação resulte em um melhor resultado ali na frente. Então, a minha capacidade de receber uma crítica, de receber os pontos negativos, como foi o caso do Marco Aurélio com a carta que criticava, a minha capacidade de receber aquela informação negativa e transformar aquilo em algo positivo para construir melhor ali na frente, é o que determina a excelente comunicação. Então, eu não preciso falar um A para transformar uma comunicação numa boa comunicação. Então, a minha capacidade de receber uma crítica, olhar para a crítica e a minha reação a ela, e aí o estoicismo traz essa questão da inteligência emocional quanto à reação, é que vai dizer se aquilo se tornou uma boa ou uma má comunicação. Principalmente naquela época, onde ela era transmitida por carta, né, por escrita à mão, que você não vê a emoção que está colocada ali, que também faz parte da comunicação, nós vamos falar sobre ela depois, a comunicação não verbal.
eu tirar a emoção de lado e ficar só com a informação e olhar para aquela informação e entender a razão que há naquela informação para que eu melhore a partir de agora o que eu posso melhorar e construir um melhor resultado ali na frente. Então, o líder, ele é esse cara que observa a equipe e recebe informação o tempo todo, falada ou não falada. Nós vamos deixar aqui na falada por enquanto. A capacidade que eu tenho de receber essa informação da equipe, transformar isso em algo positivo e tirar um benefício daí e fazer com que eu tenha um resultado melhor ali na frente, ou eu junte com a outra pessoa para construir esse resultado, é o que configura a excelente comunicação. E eu comecei falando que mais de 90% dos problemas de uma empresa, de conflitos, não só na empresa, mas dos conflitos gerais, de forma geral, está no problema da comunicação. É um problema de comunicação, porque muitas vezes é a transformação da comunicação na má comunicação. Porque quando eu recebo uma informação e recebo essa informação como negativa, porque não é porque ela é uma crítica que ela é negativa, o valor sou eu que dou, se ela é positiva ou se ela é negativa, a minha reação a isso vai de acordo com o sentido que eu dou. E o sentido que eu dou transforma a comunicação. Se eu dou um sentido positivo, eu transformo na boa comunicação e converto a partir dali. E se eu dou o negativo, eu também vou transformar provavelmente na má comunicação e ter uma reação que não constrói um melhor resultado. Então, quando alguém me diz, olha, não estou achando que isso aqui está de acordo, não estou achando que isso aqui é positivo, eu estou achando que a gente está perdendo tempo com isso, sei lá o quê, qualquer tipo de informação que chega, eu preciso, se ali tiver clareza, trabalhar com isso, ou no mínimo agora, aproximar-se dessa pessoa para entender o que ela quer dizer com isso, para que eu possa, a partir daí, construir o que eu preciso. Então, essa passagem do diário do Marco Aurélio é excepcional para a gente entender isso. Edson, então tem que ficar recebendo. Tem pessoas também que só quer. Tem pessoas que só quer receber a notícia boa, tem gente que só quer receber a notícia ruim, porque diz que a notícia boa não constrói. Não é verdade. As duas têm seu valor. Mas é importante dar esse peso também para notícia ruim, digamos assim, né, para algo que é negativo, porque é ele que vai construir, é ele que vai, essa informação que vai me permitir ter um resultado melhor ali na frente e gerar alguma melhoria com isso. Isso é comunicação. Então, essa capacidade de receber é uma parte importantíssima da comunicação. Eu quis trazer isso aqui já de cara, para a gente tirar aqui, para reforçar o que você falou e tirar da mesa essa ideia de que comunicação é ficar conversando, é ficar falando, é conversa fiada, a conversa faz parte, mas o entendimento de uma informação é a forma como eu reajo a ela é que vai construir resultado. Então, a gente está falando de resultado aqui quando a gente fala de comunicação, mas a forma como eu recebo, como eu interpreto, é parte fundamental da comunicação. Então, saber receber essa informação não tão boa, como dizem, e transformar isso em algo positivo, é parte fundamental de um líder. Ele está lidando ali com N pessoas, cada um com uma cabeça, cada um provavelmente com pessoas que ainda não têm essa habilidade de entender a comunicação e transformá-la, mas o líder precisa ter essa capacidade. Porque se ele não tiver para conduzir a equipe, orientar a equipe, desenvolver a equipe, quem o terá? Então, a primeira lição de comunicação que a gente precisa ter é saber lidar com as informações que chegam para a gente. Eu acho isso importantíssimo. Maravilha. Então, você teve duas tarefas. Tarefa 3. Pode anotar aí. Você vai sair daqui recheado de tarefas, ações práticas que é para você chegar e fazer dentro da sua empresa. Faça um mapeamento do quanto a sua liderança está sendo capaz de lidar de uma forma positiva com as cartas modernas que criticam atos dentro da empresa
ou que criticam projetos, iniciativas, ações. Quais são as cartas modernas? E-mail, WhatsApp, Telegram, mensagens vindas do direct lá pelo Instagram. Aqui eu tô falando. Rádio Peão. Oi? Rádio Peão. Rádio Peão. Slack, se você usa essa ferramenta, e se você não sabe o que eu estou falando, assista ao nosso podcast sobre as ferramentas que ajudam os líderes dentro da empresa, os gestores. Nós fizemos um podcast para trás e falamos só sobre ferramenta útil. O que acontece? Faça esse mapeamento de como os líderes, principalmente, seus gerentes, gestores, coordenadores de área, lidam com as cartas modernas que trazem críticas. Como que lidam com as cartas modernas que trazem elogios e até mesmo aquelas que trazem sugestões. Quarta tarefa. Dá uma olhada para como que vocês estão comunicando através da cultura o processo ou os processos de comunicação dentro da sua empresa. Já te explico isso. Pela cultura da sua empresa, as pessoas têm coragem de manifestar uma opinião, uma sugestão? Pela cultura da sua empresa, a sua equipe, até mesmo seus líderes, coordenadores, gerentes, eles têm coragem de apontar quando você, que é o diretor, lança uma ideia, e às vezes você até está convicto dela, eles têm coragem de apontar possíveis pontos de falha e, junto com esses possíveis pontos de falha, apontar algumas maneiras de minimizar o impacto dessas falhas, ou até mesmo, em algum momento, quando você está cegamente voltado para algo, e para ele já está claro que não vai funcionar, eles têm coragem de levar para esse confronto, observando que confrontar não é afrontar. Confrontar é colocar-se de um outro lado, é fazer um contraponto, é balancear, não achando o que acha, mas apresentando evidências em relação àquela situação do contexto. Percebe que até a cultura da sua empresa, ou principalmente, ou inclusive a cultura da sua empresa, vai gerar um impacto na sua comunicação, vai gerar um impacto da comunicação entre líderes e liderados, entre os pares, vai gerar impacto no comportamento das pessoas. E veja bem, se a sua cultura é a cultura de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e vocês deixam isso de forma implícita ou explícita, o que vai acontecer? Boa parte das pessoas vão ter medo até de falar alguma coisa. Vão ter medo de perguntar. E aí, sem você perceber, já começou aqui como que um estopim para problema. Um estopim para estresse desnecessário. Um estopim para erro iniciado na comunicação. Porque, ora, se eu tenho medo de perguntar para o Edson como fazer tal coisa, porque aqui não é o caso, mas digamos que o Edson transmita para mim uma imagem de que é uma pessoa que é intolerante a erro, intolerante à falha, mas é mais intolerante ainda à pergunta. E do ponto de vista dele, se ele falou uma vez, eu já falei com você, você tem que saber. Imagina. Pelo amor de Deus, você não entendeu ainda não? Exatamente. Então assim, a chance de eu perguntar algo pro Edson, ela vai diminuir. Fazendo essa analogia, da mesma maneira, se a sua empresa transmite isso, a chance do seu colaborador falhar simplesmente porque ele não perguntou é muito grande. Então olha o prejuízo que você pode ter ao longo de um ano financeiro, olha o prejuízo emocional, olha o prejuízo do ponto de vista de perder clientes pelo simples fato de não ter olhado para a cultura da empresa e perceber que a cultura está transmitindo uma comunicação até de uma forma sutil que vocês são intolerantes à
ouvir e a escutar as pessoas. Então faça esse mapeamento também da cultura do ponto de vista aí de comunicação. E aí você vai falar assim, ô Gleidson, Edson, rapaz, estou até arrepiado aqui, porque nós começamos o podcast agora, você está no podcast Talento de Gestão, inclusive, pode ser que você esteja num dia mais empolgado, pode ser que você esteja num dia menos empolgado. Eu até entendo que tem empresário, tem gerente, tem líder, que quando ele descobre uma coisa boa, ele quer guardar só para ele, porque não quer que outros fiquem sabendo, principalmente concorrente. Só que eu te faço um convite aqui agora. Cria coragem nessa cara sua aí, nessa cabeça, e aperta o botão de compartilhar. Compartilha pelo menos com as pessoas que você quer bem, com quem está próximo. Porque se você compartilha esse podcast, esse conteúdo, você nos ajuda a chegar a mais gente e, ao mesmo tempo, você nos ajuda a continuar com esse projeto, com esse trabalho aqui de compartilhar temas importantes voltados para liderança, gestão de pessoas, gestão de talentos, ferramentas de recursos humanos, instrumentos que vão te ajudar a tomar melhores decisões em relação a pessoas, decisões mais objetivas, com base em dados. Então, essa é uma maneira de você nos ajudar com esse trabalho. E aí, de repente, você vai perguntar assim, daqui a pouco eu vou passar a bola para o Edson. Então tá bom, Gleidson, vocês já deram aqui algumas tarefas, já deram aqui algumas luzes, gerou algumas preocupações, porque eu percebo que na minha empresa acontece, gente, o que vocês estão falando aí? E acontece até outras coisas que vocês nem falaram, mas já me deu aqui alguns insights, algumas ideias. Vocês falaram também que a comunicação não é uma única habilidade, mas são múltiplas habilidades. O Edson já falou de uma ali importantíssima, com base até no estoicismo. Para quem não sabe sobre isso, é filosofia. E aqui o Edson falou de filosofia na vida prática, citou Marco Aurélio. Até recomendo que você aprofunde esse assunto. Que foi quando o Edson falou a respeito de como a pessoa recebe uma crítica, como ela recebe um elogio. Então a inteligência emocional ela vai contar. Aí já é particular. Aqui não sei se já está na tarefa 6 ou 7. O que você vai fazer? Anota aí. Faça uma autoavaliação, um autodiagnóstico. E a pergunta é simples. Nesse ano de 2024, ao longo do ano, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para minha inteligência emocional, ou seja, capacidade de lidar com as minhas emoções e também gerenciar a minha emoção diante daquilo que as pessoas apresentam a mim, falam sobre mim ou fazem comigo, de 0 a 10, sob essa perspectiva de comunicação, qual é a nota que você dá para a sua inteligência emocional? Sendo que 0 ou mais perto de 0 significa que na maior parte das vezes você perdeu as estribeiras, você soltou os cachorros, ou fez o contrário, ao invés de explodir, você implodiu no que diz respeito à comunicação, ou não. Quanto mais próximo de 10 ou 10, significa que você conseguiu manter-se na linha. E se eventualmente, pontualmente, você explodiu, foi de uma forma intencional, com algumas pessoas específicas, porque você já entende que a melhor comunicação com ela é daquele jeito. Qual é a nota que você se dá para a sua inteligência emocional do ponto de vista de comunicação? Mr. Gleidson, quando você falava aqui, eu estou pensando aqui como como é que fala? Um telespectador? Um ouvinte? Sim. Um web spectator? Alguém que está nos assistindo aqui e pensando assim, então, beleza, se parte importante da comunicação é saber entender a informação que chega e converter isso em algo positivo, então eu, como líder, tenho que ensinar isso para minha equipe, porque na hora que eu soltar os cachorros, igual você falou, eles também vão ter que saber converter isso em algo positivo. Bom,
Então, de repente, eu vou dizer assim, bom, se o outro não está entendendo o que eu estou falando, a culpa é do outro. Claro, naquela fala que o Edson falou ali. Então, vamos lá, vamos trazer o estoicismo aqui mais uma vez, só para deixar alguns pontos, já que começamos falando dele, só para deixar alguns pontos importantes. Quando você recebe uma informação de alguém, seja ela uma crítica, um comentário, seja lá o que for, você não tem nenhum controle sobre o que vão te dizer e como vão te dizer. É impossível você determinar para o outro como ele tem que dizer as coisas para você. Mas você tem 100% do controle sobre que reação você vai ter ao receber tal informação, seja ela como ela vier. Pouco importa. Você tem 100% de controle em como você recebe essa informação. Então, o convite aqui é: foque naquilo que está nas suas mãos. Foque naquilo que está no seu controle. E no seu controle está interpretar e reagir àquela informação de uma forma que construa um melhor resultado e não um pior resultado. Se é comunicação boa ou ruim, é você que vai dizer. Quando você estiver na parte ativa da comunicação, ou seja, quando você estiver falando algo para alguém, seja uma crítica, um comentário ou qualquer outra coisa, você também não tem controle sobre como o outro vai receber essa informação. Mas você tem controle 100% em como você vai passar essa informação. Em o que você vai dizer e como você vai dizer. Então, foque em onde você tem controle. Você tem controle em controlar o que você vai dizer e como você vai dizer isso. Então, não queira usar de metade da informação para justificar uma falha comunicativa sua. Você não tem controle sobre como a sua equipe vai receber uma informação que você transmite. Mas você tem controle em definir as palavras que você vai usar, definir a emoção que você quer colocar nessa comunicação e, terceiro, deixar livre para tirar todas as dúvidas para que gere a melhor comunicação no outro. Incentivar com perguntas que te perguntem as dúvidas que ficaram. Alinhar os pontos principais perguntando para as pessoas o que elas entenderam sobre isso. Me diga exatamente o que vocês vão fazer diante da informação que eu dei, para ver se isso gerou realmente o entendimento certo. Então, quando você está na parte passiva da comunicação, que é receber uma informação, seja estoico o suficiente para interpretar essa informação para usá-la de forma a gerar um melhor resultado, e seja estoico o suficiente quando você estiver na parte ativa da comunicação para selecionar bem o que você vai dizer e como você vai dizer. Aqui eu não estou dizendo, até para não ir contra o que o Gleidson disse, porque ele está corretíssimo, aqui não estou dizendo que em determinado momento o líder não tem que ser mais firme com o liderado, quando isso se torna necessário. Porque pode ser necessário. Então, nesse momento, você vai usar isso conscientemente. Você vai chegar para a pessoa e ser um pouco mais firme na comunicação, porque nos momentos mais brandos não deu resultado. Isso é possível que aconteça. Pode acontecer, mas eu tenho certeza que isso será exceção quando você estiver praticando, antes disso, a comunicação da forma certa. Então, ser estoico, como nós estamos dizendo aqui, usar a boa comunicação e tal, não é ser uma mosca morta no processo. É saber a hora em que você precisa talvez ser mais firme com alguém, faz parte do processo. Mas veja que isso é consciente. Isso está no meu controle e eu vou usar isso porque cabe aqui agora. Tá? Então, quando a gente assume essa responsabilidade a comunicação ativa ou passiva, eu tenho certeza que maior parte dos problemas já serão resolvidos aí. Ah, mas eu preciso que a minha equipe seja assim também. Ótimo. Eu concordo 100%. Nossa, a equipe toda fosse assim, seria maravilhoso.
Então você precisa ensinar a elas? Precisa. E o ponto principal de um líder que consegue ensinar uma equipe é o exemplo. Então comece por você. Comece sendo assim para que as pessoas possam perceber isso. E quando você levar essa sugestão a elas, que elas não consigam olhar para você e falar assim: se você não faz, por que eu tenho que fazer? Muito pelo contrário. Esse argumento não caberá nem como reflexão, porque você já é o cara que pratica isso no dia a dia. Então, as duas pontas da comunicação, a ativa e a passiva, eu assumo a responsabilidade, independente do ponto em que eu estou. Se eu estou nessa parte ativa ou se eu estou nessa parte passiva. Isso aí, Maravilha. Gleison. Empresário, gestor, líderes. Empresário, se você quiser acelerar os seus líderes, e eu já te digo, você precisa acelerar seus líderes. Vocês precisam fazer algo. Ô Gleidson, Edson, o que nós precisamos fazer diante de tudo isso? Já tem algumas tarefas, já deu clareza, deu alguns calafrios aqui também, que nós percebemos que tem alguns ajustes que nós precisamos fazer. De forma objetiva, quais são as múltiplas habilidades que os meus líderes precisam ter, gestores, gerentes, coordenadores? Quais são as múltiplas habilidades em comunicação, do ponto de vista empresarial, que eu, diretor da empresa, também preciso ter? Então, anota aí. Múltiplas habilidades. Habilidade número 1. Capacidade de ouvir e escutar. Essa é uma habilidade fundamental. Ouvir é mecânico, escutar é querer. O Gleidson não é exemplo disso. Eventualmente você pode estar numa reunião, está ouvindo o que as pessoas estão falando, o seu corpo está ali, mas a sua cabeça está em outro lugar. Ou você está sentado, ouvindo, mas ao mesmo tempo, ao invés de estar escutando, você já está planejando uma resposta na cabeça. Então, a capacidade de ouvir e de escutar, ela é fundamental para que uma comunicação seja mais eficaz e seja mais eficiente dentro da empresa. 2. Uma segunda habilidade indispensável: clareza. É importante você ser capaz de comunicar-se com clareza e de ajudar as pessoas a serem claras. Ô Gleidson, ô Edson, dá um exemplo de clareza. O que nós temos feito aqui desde que começou esse podcast. Observa que quando o Edson falou sobre estoicismo, ele não deixou no ar. Porque a gente parte da premissa e a gente não faz um julgamento, mas para que a comunicação seja clara, nós precisamos partir da premissa que nem todo mundo sabe o que é um estoicismo. Então ele falou a palavra estoicismo e logo em seguida ele, de uma forma sucinta, direta ao ponto, como nós costumamos falar aqui, ele disse um pouco do que é o estoicismo e depois, dentro do contexto, ele inseriu Marco Aurélio e falou a respeito do diário de Marco Aurélio e foi ilustrando ali, contextualizando com a carta e o comportamento que ele teve. Então ele não jogou a palavra estoicismo e pronto. Clareza é isso. É essa capacidade de se fazer entender e te digo além. Quando você pega alguém na sua equipe, que pode ser um líder, pode ser um liderado, um gerente, um coordenador, que é prolixo, aqui enfia uma palavra agora, nessa comunicação, de forma intencional, só para dar um exemplo do que eu estou falando. E isso é muito legal, porque mesmo sendo gravado, o Edson e eu, a gente não combina, a gente só sabe qual que é o termo. A gente não combina o que vai falar ou como que vai falar. A gente vai trocando a ideia aqui, tipo um ping-pong, né? Joga a bola para ele, você joga a bola para mim. Nós jogamos a bola para você, empresário e gestor também. Então, o que acontece? Pode ser que nem todo mundo saiba, tenha clareza do que é essa palavra prolixo. E eu pus intencional. Logo em seguida vem a explicação. É aquela pessoa que ela não dá conta de transmitir uma mensagem de forma direta ao ponto. Ela fica enrolando. Ela conta muita história
oratória ela faz muito rodeio, ela dá muita volta até chegar no centro da conversa. Aqui eu poderia usar até chegar no cerne, mas aí tem uma outra questão aqui voltada para clareza. Evite usar mais de uma palavra, às vezes no mesmo contexto ali da fala ou na mesma frase, mais de uma palavra complexa. Porque o que é ideal? É você, se houver necessidade de usar alguma palavra que seja mais técnica, algum termo técnico, alguma expressão técnica, alguma palavra até estrangeira, que logo em seguida vem uma explicação curta, direta, objetiva, do que significa aquela palavra, qual que é o contexto que você está usando aquela expressão, porque as coisas ficam claras. Então vamos lá. Capacidade de ouvir, de escutar. Clareza. Dentro da clareza, objetivo. Seja objetivo na fala. Como é que você consegue ser objetivo na fala? Você consegue ser objetivo na fala depois que você chama a pessoa para conversar, ou o grupo, falando para a pessoa ou para o grupo, de fato, qual que é o propósito daquela conversa. Isso ajuda, inclusive, a não ficar com rodeio. E se eventualmente alguém soltar uma ou outra piada, vai ser só mesmo para trazer mais leveza para o momento, se for o caso. E isso também ajuda demais quando você vai fazer reunião. Não tem coisa pior do que reuniões redundantes. Ó, mais uma vez, de forma intencional, coloquei aqui uma palavra e até uma expressão, né? Reunião redundante. Aí você vai olhar pra minha cara e fala assim, pai, mas o que é isso? Aqui mais uma vez, coloquei uma gíria no meio, de forma intencional. Uma reunião redundante é aquela reunião que, muitas vezes, ela foi planejada só na cabeça de quem vai coordenar, de quem vai dirigir. E a pessoa chega, não falou com clareza e com antecipação qual é o objetivo da reunião, ou seja, qual que é a pauta. E aí, durante a reunião, vão soltando ali de forma aleatória situações que estão ocorrendo dentro da empresa, de forma que as pessoas saem da reunião, não tem uma tarefa, não tem um fechamento, e as pessoas entram na reunião sem saber até mesmo por que elas estão ali, e saem sem saber o que elas foram fazer lá. E fica, e aí vem a questão da redundância, repetindo a mesma coisa, e fica ali, não sai do lugar. Ou seja, quando você coloca objetivo, qual que é o objetivo, o propósito dessa reunião, qual que é o objetivo, o propósito dessa conversa, a pessoa, inclusive, ela já vai preparar o espírito para poder realmente interagir ali e dar a contribuição que ela precisar dar. Então nós falamos da capacidade de ouvir e de escutar, falamos da clareza, falamos do objetivo. Uma quarta habilidade, ser capaz de ser conciso. Gleidson, Edson, o que é ser conciso? É encurtar, é usar poucas palavras, mas com sabedoria, com habilidade, de forma tal que o outro entenda. Ser conciso. Usar mais palavras só quando couber. O Edson falou algo ali que tem muito a ver com isso. Pode ser que para muitos tenha ficado nas entrelinhas. Então aqui eu vou jogar luz no que ele falou. Ele disse assim, daqui a pouco nós vamos falar da comunicação não verbal. Eu nem vou falar dela aqui agora, vou deixar para o Edson falar sobre isso. Ele disse assim, daqui a pouco nós vamos falar sobre a comunicação não verbal e você vai ver que nem sempre precisa usar palavras. Ou seja, quanto menos palavras você utilizar quando couber e usar mais só se for necessário, maiores são as chances de não ter ruído na comunicação, e os ruídos é aquilo que atrapalha o processo claro de comunicação, e melhores vão ser as chances do outro, do interlocutor, entender. Uma quinta habilidade que é importante você, líder, diretor, empresário, gerente, desenvolver, é a habilidade de fazer a leitura do ambiente e das pessoas. A leitura dos gestos,
das expressões, do que aquele ambiente está comunicando, sem ter um preconceito e um pré-julgamento contínuo. Eu falo contínuo porque um preconceito, ou seja, um conceito antes, inicial, é natural acontecer e é até saudável. Só que o interessante é que nós não permaneçamos nele. Vou dar um exemplo sobre isso. Vou fazer a leitura da cara do Gleidson. Eu sei que quando você bate o olho na minha cara, você sabe que eu sou lindo, negão bonitão, bonito e gostosão. Vamos supor que a minha expressão seja uma expressão assim, naquele momento, de uma expressão mais fechada, né? Uma cara mais fechada. E aí pode ser que ao fazer essa leitura da minha expressão, você chega à conclusão assim: o Gleidson, ele não está aceitando o que eu estou falando. E aí você adapta a comunicação para tentar me atingir ali e buscar uma abertura minha. Só que talvez a minha expressão de quem está preocupado com aquilo que está sendo dito ou está prestando atenção seja de fato essa: fecha a cara, inclina o corpo um pouco para frente, balança ali a cabeça ou toma um pouco ali para algum lado. Então, ser capaz de fazer essa leitura do ambiente e das expressões do corpo da pessoa à medida que você conversa é uma habilidade importantíssima. Com o tempo, de uma forma natural, eu poderia usar a palavra empírica. Tá vendo? Empírica é uma palavra chique para falar sobre isso, né? Naturalmente, de uma forma natural, eu preferi usar essa expressão, nós acabamos aprendendo isso. Mas se você quer aprimorar, eu até recomendo que você leia um livro chamado O Corpo Fala. Existem outros. Esse O Corpo Fala é o ABC dessas capacidades aí, de desenvolver essa capacidade de fazer essa leitura corporal no processo de comunicação. Vou parar por aqui. Tem outras habilidades que podem envolver. Eu vou passar a bola para o Edson. O Gleidson, aí você já deu o exemplo perfeito da comunicação não verbal. A importância de dar atenção à postura, né, à expressão facial, que tem a ver com a postura, mas eu quero trazer um elemento aqui, tom de voz também, que é a emoção que eu coloco no tom de voz, né? Então, a comunicação não é só as palavras que eu uso, mas a emoção que eu coloco, tanto no tom de voz, como a emoção que eu coloco na minha postura. Então, mais uma vez, se eu sou líder que quer usar a comunicação como algo impactante positivamente, eu preciso dar atenção, sim, às palavras que eu uso, mas também a forma como eu falo em relação ao tom de voz, porque falar algo com esse tom de voz é uma coisa, falar algo com esse tom de voz é outra coisa. E falar como eu estou falando é uma coisa, e falar como eu fiz aqui apontando o dedo é outra coisa. Então, essa expressão, essa postura, a seriedade do meu rosto, mas essa energia que eu coloco na voz dá impacto na importância do que eu estou falando. Então, quando eu estou na parte ativa, eu preciso dar atenção a isso. O quanto eu estou dando ênfase, como eu estou fazendo agora, o quanto eu estou dando ênfase ao que eu estou falando. É diferente de falar o quanto eu estou dando ênfase ao que eu estou falando. O impacto em quem está ouvindo é diferente, tanto pela energia que eu coloco na voz, quanto a postura que eu tenho para enfatizar alguma coisa. Quando eu estou na parte passiva, eu preciso dar atenção e olhar para isso, para eu entender o que está acontecendo, e aí é lógico que eu vou usar perguntas para esclarecer alguma coisa. Então, a partir daí você já entendeu que é muito diferente eu conversar com alguém via telefone, por texto, porque eu uso só palavras, e só palavras não carrega o entendimento correto ou 100% do que eu quero expressar, e aí eu tomo a liberdade para chamar um outro filósofo na conversa, chamado Sócrates, que nunca escreveu nada sobre o seu pensamento,
Porque não, olha a ênfase aqui, ó, porque não acreditava na capacidade das palavras puras e simples transmitir a sua ideia. Ele acreditava que a sua ideia só poderia ser transmitida como ela era através da interação, através das conversas presenciais. Então ele nunca escreveu nada. Por quê? Porque só palavras não carregam toda a informação que eu preciso transmitir. Que foi uma pena, né, cara? Porque a gente deveria ter um monte de coisa escrita diretamente por Sócrates. O que nós temos hoje foi escrito por Platão e outros filósofos citando Sócrates. Seria muito bom ter escrito direto da fonte. Mas ok, para nós foi prejuízo, mas era a forma que eles se comunicavam. Não tinha escrita porque as palavras. Então é muito diferente eu usar palavras e é muito diferente eu usar, por exemplo, uma ligação ou uma mensagem num mensageiro desse que tem por aí, o WhatsApp, por exemplo, que aí eu consigo colocar a energia da voz. E é muito diferente eu estar aqui numa videochamada, por exemplo, onde você está vendo toda a minha postura e expressão. E ainda é mais diferente quando estamos cara a cara, porque a própria ciência nos mostra que o cérebro reage diferente numa videochamada ou no cara a cara. No cara a cara, ele usa a parte empática de forma mais ativa do que numa videochamada. Aqui o nosso cérebro entende que não há uma pessoa física do outro lado, como ela é, mas no presencial, cara a cara, a parte empática é ativada de forma mais efetiva. Então é importante a gente dar valor a isso. Quantas e quantas vezes, Gleidson, a gente recebe uma informação, eu não, mas eu já vi vários assim, e a gente pode usar, recebe uma mensagem ali no WhatsApp, olha e fala, uai, essa pessoa tá brava comigo? E aí se você ligar para ela, falando que tem nada a ver. Exato. Nada, às vezes ela só queria ser objetiva, ela estava ocupada, você mandou uma mensagem, ela respondeu, tá bom. Okay. Como assim tá bom? Respondeu só tá bom, só ok? Deu um joinha? Como assim? Não quer conversar comigo? Aí vê a pessoa tá ocupada, cara, tá correndo na rua, tá fazendo um exercício físico ali, não dá para parar. Exato. E eu tô olhando aquela palavra e eu não vejo ali a emoção, então eu não entendo. Se a pessoa respondeu por voz, fica um pouco melhor para você entender. Ah, tá ok. O tom de voz ali já diz muito mais. E se ela te responde presencialmente, você está cara a cara com ela ali, vendo exatamente o que está acontecendo. Então, a importância dessa comunicação verbal. E para ir caminhando aqui para o final, não quero deixar de trazer uma outra informação importante, nós já estamos chegando aqui no finalzinho. Aliás, nós até passamos um pouquinho do tempo estipulado, mas eu vou dizer aqui, ó. Uma vez eu cheguei numa empresa, num dos meus clientes, e alguém me trouxe uma situação que eram duas pessoas que estavam entrando em conflito por causa, não vou trazer aqui o motivo certo, por uma questão de ética, mas por alguma coisa que aconteceu via telefone. Eu ligo para lá e a pessoa não me atende direito, por exemplo. Eu ligo para lá, quero falar com o fulano, mas a responsável daquele setor é que pegou o telefone e falou, deixa que eu resolvo. E aí estava aquele problema, eu não posso falar com fulano? Por que eu não posso falar com fulano? Não me deixa falar com fulano. Ela sempre é ela que tem que atender, eu quero falar com fulano, é fulano que resolve. Aí estava um embate e eu falei, peraí, vamos aos fatos. Quais são os fatos? O único fato que se tem é que a pessoa pegou o telefone para resolver o problema. Pronto. O telefone não foi passado para outra pessoa. Ok. Esse é o fato. Qual é o motivo disso? Ué, ela não quis passar. Não. Não quis foi o fato. Qual é o motivo? Por que ela não quis passar? Não, eu não sei. Então peraí. Eu já não tenho elementos 100% para julgar. Olha a comunicação aí, ó. Eu julgando uma coisa e criando uma história. Estou criando uma história do porquê. Calma. E aí, uma reunião, a gente trouxe esse assunto e a pessoa explicou o porquê. Não, é porque fulano estava ocupado com o cliente, ele não podia parar. E aí, tá, mas por que você não falou isso? Mano, eu só peguei para resolver. Eu precisava ficar falando, explicando por que a pessoa não pode atender. Tá, e a outra, por que não perguntou? Ué, ela pegou para resolver e já foi fazendo assim, como é que eu vou perguntar? Olha, é simples, né? E aí entendemos que não tinha problema nenhum. Não tem problema nenhum, então não, era só isso, era. Tá, então tá bom. Olha a história que se vai criando a partir de um julgamento de uma
de uma forma como a pessoa se comunicou, duas pessoas inocentes na história, que estava criando um problema sério dentro da empresa entre dois departamentos importantes. Então, a gente também precisa aprender a lidar com fatos. Qual é o fato? O fato é esse, tá? E qual é o motivo do fato? Não sei. Então, eu preciso primeiro buscar saber, para que essa comunicação também não gere esses conflitos. Por isso que eu digo que mais de 90% dos conflitos, dos problemas, está na má comunicação. Gleides, fica à vontade aí, se você tiver algo a mais a trazer, ou ir direto ao ponto. Direto ao ponto. Empresário, líderes, gestores que estão aqui participando desse podcast. Direto ao ponto. Faça essa lista das habilidades em comunicação que nós mencionamos aqui e até acrescente outras. E você vai escolher pelo menos 2 habilidades para você dar atenção a elas a partir de agora. Escolha 2. Aquelas que você percebe que se você melhorar, que se você desenvolvê-las, já vai gerar um impacto mais positivo na sua comunicação. E aplique. Muito bem. Eu vou aqui no direto ao ponto, já com o pé no peito, como no caso do outro, com os 2 pés no peito. Use, o Gleides te deu a opção de 2, eu vou te dar a opção de 1 e vou direto. Use todo o feedback que você receber, toda a informação que você receber, seja ela positiva ou negativa, pense o seguinte: como eu posso transformar isso em algo melhor? Como eu uso essa informação para construir um resultado melhor a partir de agora? Se é uma crítica, qual parte dessa crítica realmente faz sentido e eu vou usar para melhorar o que eu preciso melhorar, e coloque isso em prática também. Então, ficamos por aqui. Mais um podcast para você. Lembrando que estamos na segunda-feira, às 7h15, ao vivo, no YouTube e no Instagram. E estamos às quintas-feiras, 7h15 da manhã, com um podcast gravado no YouTube, inédito também, porém gravado no YouTube, somente no YouTube. E se você quiser ouvir, temos no Spotify também, você pode acessar lá para você ouvir enquanto você faz outras atividades aí. Fora isso, durante toda a semana tem uma série de vídeos aí que você pode acompanhar nas nossas redes. YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok também, estamos lá. E se o conteúdo aqui fez sentido para você, por favor, dá um gosteizinho aí, dá um likezinho aí para ajudar a distribuir o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Maravilha, forte abraço. Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva.